Vardi, você acha que o Brasil carece de uma reforma ampla do sistema de justiça? Esse deveria ser um dos objetivos de um eventual terceiro governo Lula? Mas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Nós temos um sistema de justiça que produz injustiça. Portanto, precisa ser reformado para deixar de produzir injustiças. Nós temos um sistema carcerário onde 700 mil pessoas, 800 mil pessoas vivem como sardinha. Dessas 800, 300 mil presas em prisões que não são definitivas, ou seja, não decorrem de sentenças transitadas em julgado, inseridas num sistema que só recruta para as organizações criminosas. Nós temos um sistema de justiça que discrimina pretos e pobres em favor de brancos e ricos. Nós temos um sistema de justiça que enquadra relações de mercado profundamente injustas e relações de troca profundamente desfavoráveis e que, de certa forma, afasta o Estado da sua ingerência necessária nos sistemas econômicos para inviabilizar ou para reverter injustiças, ou seja, graves crises de equidade. Nós temos um sistema de justiça que produz decisões cuja finalidade é pacificar a sociedade de uma maneira demorada, de uma maneira imprecisa, de uma maneira distanciada da realidade do povo brasileiro. Nós temos um sistema de justiça que produz e reproduz discriminação, pobreza, diferenciação social e que, portanto, incita crise social e ruptura social. Isso precisa ser revertido. Deixa eu te fazer algumas perguntas mais pontuais sobre o sistema de justiça. Claro. Você é favorável a que o Procurador-Geral da República volte a ser o primeiro indicado de uma lista tríplice composta pela própria corporação, como foi a prática durante os governos Lula e Dilma? Eu não acredito em independência das corporações no Brasil. Aliás, nós precisamos rever a disciplina jurídica das chamadas corporações no Brasil. Então, do Ministério Público, da Receita Federal e do Banco Central, essas pessoas, ou esses organismos, esses entes que, ao fim e ao cabo, se remetem a pessoas, porque não há entes de Estado que não se remetam a agentes de Estado, precisam estar submetidos a algum tipo de accountability, algum tipo de... tem de responder a alguém e a um governo, né? Assim como nós temos que reforçar toda a ideia de representação no Brasil, de representatividade no Brasil. Nós vivemos sob uma profunda frouxidão de representatividade, uma crise de representatividade no Brasil. O soberano, que é o povo, é o último a ser ouvido. Todo mundo na administração pública brasileira age segundo interesses que muitas vezes não são os interesses do povo. Aliás, os interesses do povo sequer são questionados. Nós temos tantas ferramentas técnicas para saber qual é o interesse majoritário, né? E não apenas majoritário, um interesse majoritário que seja incapaz de ofender e de causar danos profundos às minorias. E nós não usamos nada disso. Nós temos uma série de ferramentas tecnológicas que acabam de surgir no mundo, o que vem surgindo ao longo dos anos, mas que desaguam no momento atual, que é um momento tão tecnológico em que é possível ouvir opinião, o comentariado é tão importante nas redes sociais, e nós não queremos saber o que o povo pensa e os representantes do povo se lixam porque o povo pensa. Se lixam completamente. E agem segundo os seus interesses próprios, os interesses daqueles que os financiam e que nós nem sabemos quem são, porque nós acreditamos nesse sistema de financiamento público de campanhas e da política, que é uma grande mentira. Nós sabemos que os candidatos não se financiam com dinheiro que o FEFEC, que o fundo de partidário, fundo eleitoral, os fundos dão a eles. Um município próximo de São Paulo, um vereador custa R$300 mil para se eleger, ele ganha 30 mil do partido, quem dá os outros 270? Ou empresários por debaixo do pano, ou pior, o PCC, o Comando Vermelho e aí por diante. Vamos acordar para a realidade no Brasil. Importante acordar para a realidade.